última sexta-feira, se eu não me engano, né, foi um acidente com aquela cantora Marília Mendonça. Foi na sexta-feira, um trágico acidente. Eu não sou muito adepto da sofrência, não era muito de ouvi-la, mas eu lembro de uma vez ouvindo com a Renata, num Altas Horas, e eu achei a voz dela impressionante, e porque ela fugia realmente do estereótipo que a gente está acostumado a ver da mídia. Ela tinha uma voz impressionante. E na última sexta-feira o avião dela caiu literalmente a 1 minuto do pouso. Lá ela tinha um show em Caratinga, se eu não me engano a cidade, Minas Gerais, saiu de Goiás, estava indo para Caratinga, e a 1 minuto, na verdade o avião teve que dar uma volta, alguma coisa assim, bateu num fio, e todo mundo que estava no avião faleceu. Uma moça de 26 anos, com um filho de 1 ano e 10 meses. E aí, dando uma sapeada pelas redes sociais, o que me chamou a atenção, que foi uma comoção geral, nacional no nosso país, gente de fora falando, mas a maioria daquilo que eu acompanhei e vi um pouquinho era: a vida é um sopro. A vida é um sopro. Eu vi várias pessoas, famosas ou não, todo mundo escrevendo, pessoal colocando, compartilhando coisas, mas em geral, a ideia geral era: a vida é um sopro, a nossa vida é breve. E aí eu fui dar uma olhada, quantas pessoas já escreveram sobre isso. Gente, eu peguei algumas frases sobre essa questão da brevidade da vida, ou sobre a vida ser um sopro. Um camarada, Rogério Medeiros, escreveu assim: se tivéssemos noção da brevidade da vida, todas as despedidas seriam apertadas e calorosas, todos os sorrisos se converteriam em gargalhadas, e o ter de partir seria tratado com a dignidade merecida. Miriam Brito escreveu assim: se compreendêssemos a brevidade da vida e o esplendoroso dom que nos foi concedido, vigiaríamos para não perder 1 segundo com amarguras na alma. Caio Luizeto escreveu assim: é na brevidade da vida que aprendemos quão profundo devem ser os nossos momentos. Um outro disse assim: às vezes falo da brevidade da vida. Hoje podemos conversar com alguém que talvez amanhã não esteja mais conosco. O tempo de amar e perdoar é hoje e agora. Não deixe para depois, pode não haver depois. Faça declarações hoje, diga que ama hoje, peça perdão hoje, podemos nos arrepender depois. Depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo fica tarde, depois a vontade passa, depois não. Augusto Cury escreveu assim: você tem consciência da brevidade da vida? Tal consciência o estimula a buscar a sabedoria e a investir em qualidade da vida. William Regis diz: diga hoje, ame hoje, seja hoje, pois o amanhã pertence a Deus e Ele pode tirá-lo de você. Muitas e muitas pessoas escreveram e escrevem sobre a brevidade da vida, mas eu queria olhar nessa noite o que a palavra de Deus fala sobre a brevidade da vida. E eu te convido então a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, que é um texto que fala sobre a brevidade da vida. E eu queria extrair desse texto alguns questionamentos que vieram ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Tiago capítulo 4. Tiago, que escreve aqui, é o irmão do Senhor Jesus. Sei que existe uma discussão sobre isso, mas a maioria dos estudiosos e teólogos confirmam ou acreditam ser, porque aqui provavelmente quando foi escrito o livro de Tiago,
40, 50, 60 depois de Cristo, Tiago, filho de Zebedeu, já teria partido. O outro Tiago, filho de Alfeu, não tem nada nas escrituras, ou após, de escritos que ele tenha, feito algo, pastoreado alguma igreja. E aqui o próprio autor já se coloca como irmão e servo do Senhor Jesus. A carta de Tiago foi escrita aos judeus que estavam espalhados, a gente chama dos judeus da diáspora. Ele escreve para os judeus que estavam espalhados ao redor deste mundo. E é interessante que é diferente das cartas do apóstolo Paulo, é diferente das cartas pastorais, é diferente dos evangelhos que começam a contar algumas histórias, ou que vai criando um clima para chegar no clímax e apresentar Jesus. A carta de Tiago, ela começa com exortação, termina com exortação. Se você pegar a carta de Tiago, no versículo 2 do primeiro capítulo, já diz: tendes por motivo de toda alegria passar por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vos torneis perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí vai falar: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente. E aí peça, porém com fé, sem duvidar. Você vê que ele já começa dando exortação. A ideia, ele começa com encorajamento e exortação, termina com encorajamento e exortação. Então eu queria olhar esse trecho do capítulo 4 e compartilhar aos nossos corações como uma exortação no sentido grego da palavra, que é o encorajamento. Normalmente quando a gente fala em exortação, a gente pensa em bronca, a gente pensa em dura, Se você cresceu numa igreja, virou gíria, a gente falava assim: chamou lá, vai dar uma exortada nele. Você já tomou exortada do pastor? Aí vai tomar exortada. A exortação não é simplesmente uma bronca, dar uma dura. A exortação é um encorajamento. E esse encorajamento pode vir sim em forma de confrontação. Esse encorajamento pode vir em formas de reflexões. E esse encorajamento pode vir em forma de algumas perguntas, que é o que eu quero fazer nessa noite. Então Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: eu estou com a nova versão transformadora. Se tiver alguma coisa diferente, depois eu vou explicar o porquê que eu estou usando essa versão. Tiago 4,13 diz assim: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine nesse momento, tire nossas dúvidas, clareie nossas ideias e traga as lições necessárias ao nosso coração. É isso que nós desejamos, em nome de Jesus, amém. Quando eu olho para esse texto, e quando eu vejo uma tragédia como essa, eu como pai de uma menina de 12 anos e um moleque de 8 anos, eu vejo uma moça de 26 anos com um potencial tremendo. Não sei se você deu uma olhada, mas os números dela eram absurdos. Ela tem a live mais vista no mundo inteiro, porque quando começou a pandemia, ela pegou um violão, foi para dentro de casa e começou a conversar com os fãs dela. E a live dela é a mais vista do mundo inteiro. Tem composições de um monte de jeito. E o que bate no nosso coração, um filho de 1 ano e 10 meses. A vida é breve, a vida é um sopro. E quando eu olhei para essa passagem, pensando nessa tragédia, pensando em tudo, algumas perguntas vieram ao meu coração. E a primeira pergunta que eu vejo nesse texto, e que eu queria compartilhar com vocês, é a pergunta que Tiago mesmo faz: que é a vossa vida? Que é a vossa vida? A nossa vida é como a neblina. Ele diz, e é interessante, agora eu vou explicar o porquê que eu usei essa versão, porque normalmente fala sobre a neblina, e você lembra desse texto falando sobre a neblina, mas eu vim de Santos, eu sou nascido e criado em Santos. A Serra Santos e São Paulo era, porque minha família é de São Paulo também, então ficava a gente subir e descer a serra o tempo todo, e quando a neblina bate na serra, ela fica a noite inteira.
às vezes dias. Na interligação, que é como a gente chama lá em Santo São Paulo, às vezes bate a neblina, não sai tão fácil. Então quando nós pensamos em neblina, tem um trecho aqui da Castelo Branco que também pega neblina de madrugada. Eu morei em Caxias do Sul por 7 anos, e em Caxias do Sul é a Serra Gaúcha, ela está no meio da serra. Quando a neblina bate, ela não passa tão fácil. Tinha uma padaria, eu lembro que tinha uma padaria na frente de casa, literalmente era atravessar a rua e tinha uma padaria, eu saía na janela, a gente morava em cima de uma loja de tinta, era como se fosse um prédio, primeiro andar. Eu não conseguia enxergar se a padaria estava aberta ou fechada. Eu via um clarão, eu via as luzes, mas eu não conseguia enxergar se a padaria estava aberta ou fechada. A neblina, quando bate para nós, ou quando para mim, pelo menos, quando eu lembro da palavra neblina, da expressão neblina, é algo mais duradouro. Você pode falar assim, tudo bem, mas é uma madrugada, são algumas horas, alguns dias, mas nem é isso que Tiago fala. A expressão no original grego traz a ideia dessa fumacinha, névoa pela manhã, talvez até mais, aquela fumacinha do café, de uma bebida quente que você vê ali na mesa e ela logo se dissipa. Eu faço o treino, eu treino crossfit, eu faço de manhã, eu venho lá do aeroporto e é aqui no Esmeralda, então eu passo pela cascata, ali mais ou menos 6h30, 6h40, todo dia eu estou passando ali na cascata, e às vezes ali, em cima ali daquela lagoa, da represa, fica aquela névoa, mas logo que sai o sol, ela some, ela se dissipa. O que Tiago está dizendo é, a nossa vida é breve, a nossa vida é um sopro. Eu fico imaginando, não tem como, e às vezes a gente fica se agarrando a 70, 80, 90 anos, mas o que são 90 anos diante da eternidade que a gente tem pela frente? Eu fico imaginando assim, imagine que esse púlpito, essa mesa é a nossa vida, são 90 anos, e aí imagina um drone, e um drone aqui em cima dela, e de repente o drone começa a subir, coisa de filme, Hollywood, mas tenta imaginar essa cena comigo, e esse drone começa a subir, aqui são 90 anos, 100 anos, se você quiser viver 100 anos, eu quero Maranata, eu quero ir para o Senhor Jesus, mas se você quer ver 100 anos, bota lá, aí esse drone começa a subir, imagina a eternidade se expandindo, e esse drone sobe, isso vai até Bauru, isso vai até o Mato Grosso, isso vai não sei aonde, isso passa, isso vai para a África, isso vai para o Chile, isso passa, e o drone continua subindo, a eternidade é tão maior, e a gente fica se agarrando a 90 anos de vida, achando que a nossa felicidade é aqui, achando que a nossa realização pessoal é aqui, achando que eu preciso realizar todos os meus sonhos aqui. A pergunta de Tiago é muito mais profunda. Eu não quero aqui filosofar, embora não deixe de ser uma reflexão filosófica. O que é a vossa vida? E é interessante que quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que a nossa vida só é vida quando morremos. Aí é mais louco ainda, né? Aí é mais complicado. A nossa vida só é vida quando eu morro para o velho Juba e deixo Jesus Cristo viver dentro de mim. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele entende isso, ele fala, logo para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa vida só é vida quando nos entregamos nos braços do Senhor Jesus. O que é a vossa vida? Aonde estamos nos agarrando? No culto da noite, domingo agora, o pastor estava falando sobre esse autoconhecimento, e esse autoconhecimento que não vem do alto, mas vem do alto com L, porque fala assim, só é autoconhecimento quando Deus abre os teus olhos. Até para se conhecer a gente depende do Senhor Jesus. Para viver, você não depende de você. Para viver não é se descobrir quais são os meus sonhos, quais são os meus planos, o que me dá prazer, o que me alegra a alma, o que eu preciso buscar. E a gente tem tentado viver ou conquistar a nossa vida assim.
Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para os apóstolos, quando a gente olha para todo o ensinamento, a gente entende que para os cristãos, a nossa vida só é vida quando nos entregamos ao Senhor Jesus. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? A segunda pergunta que eu vejo nesse texto tem a ver com a expressão se Deus quiser, ou se o Senhor quiser. Talvez a pergunta fosse: será que Deus quer? Será que Deus quer? Porque o que Tiago faz, ou traz a reflexão, supostamente para alguns homens que estavam negociando, e falando assim: ó, vocês estão pensando aí, planejando, eu vou para tal cidade, eu vou viajar, eu vou abrir um negócio, teremos lucros, depois a gente volta. Ele fala: peraí, o que é a vossa vida? A vossa vida é como a neblina. Essa reflexão sobre a brevidade da vida, e se você percebesse a brevidade da vida, você ia perguntar, ia fazer outros questionamentos, ou ia dar outras prioridades. E ele diz assim: ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Em algumas traduções diz, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. E essa expressão, que veio para a nossa língua, e a gente coloca na nossa boca de uma maneira tão fácil, sem refletir na profundidade dela, se Deus quiser. A gente fala isso à torta direita, a gente fala isso o tempo todo. Eu estou programando as minhas férias, se Deus quiser eu vou para a praia, se Deus quiser eu vou pegar sol, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não, se Deus quiser a gente vai programar isso, aquilo, eu vou ter 2, 3 filhos, se Deus quiser. Nós falamos, nós lançamos, isso salta o tempo todo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas a pergunta que me veio ao coração e que eu quero compartilhar com vocês, essa segunda pergunta é: será que realmente Deus quer? Você já colocou os teus planos, os teus sonhos, de fato, na mesa para o Senhor Jesus e falar assim: Senhor, o Senhor quer isso mesmo? Que eu estou planejando? Porque a Bíblia até fala, Provérbios 16, versículo 1, fala: cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E isso que nós verbalizamos o tempo todo, que lançamos com muita facilidade, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, mas no fundo nós não perguntamos para Deus. Muitos dos nossos sonhos e planos, muitas das nossas férias, muitas das nossas trocas de carro, muitas das nossas trocas de casa, muitas das nossas conquistas, nós não paramos para perguntar para Deus: Senhor quer de fato isso? E sabe por que nós não perguntamos para Deus? Porque nós não queremos ouvir, porque a gente já decidiu na nossa cabeça. Eu lembro de uma vez, um missionário mudou para a porta da nossa casa, era porta com porta, e ele chegou para mim e falou assim: Juba, eu preciso de ajuda, meu filho perdeu a fé, meu filho se considera ateu, eu preciso que você caminhe com ele, que você discipule ele, tal. E aí, beleza, marcou, começamos a conversar, tomar um café. E aí um dia ele me perguntou, ele falou: Juba, por que os cristãos oram? E aí você começa a perguntar: não, mas nós oramos para ouvir a voz de Deus, para colocar o nosso coração, para saber a vontade dele. Ele falou assim: cara, eu comecei a pensar, ele dizendo para mim, os cristãos só oram por desencargo de consciência, porque muitas vezes no fundo eles já decidiram o que eles vão fazer, mas eles querem dizer: não, eu orei ao Senhor, já está decidido. E aí eles oram só por desencargo de consciência, para ir lá e fazer o que eles querem já, pedindo só a aprovação de Deus. Aí eu parei, comecei a pensar e falei: cara, pior que você está certo. Será que no fundo nós não oramos às vezes muito mais por desencargo de consciência, porque você já decidiu? Ou será que um dia se coloca em oração e Deus fala assim: não é isso que eu quero, não é isso que eu penso de você, não é isso que eu penso para você, não é isso que eu planejei para você, não é isso. Será que nós oramos com o coração aberto, dispostos a ouvir o não de Deus? Será que Deus quer tudo aquilo que você tem planejado e sonhado? Será que você coloca os teus planos e os teus sonhos para o Senhor Jesus, dizendo: Deus, eu estou aqui com os meus planos, eu não estou falando que você não precisa, que você não pode colocar, pode colocar.
Você pega o livro de Salmos e você vê os salmistas rasgando o coração, falando, às vezes brigando com Deus, reclamando, criticando pela prosperidade dos ímpios, criticando pelo outro exército, mas no final sempre se submetendo de coração aberto e adorando e glorificando a Deus, porque Deus vai lá e muda. Porque quando a gente ora, não é para mudar o coração de Deus. Na verdade, quando a gente ora, é para Deus mudar o nosso coração. E às vezes a gente foge disso porque nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir. Será que estamos dispostos a ouvir o que Deus quer de fato? E perguntar, se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. E eu quero encerrar com uma última pergunta que veio ao meu coração, pensando nisso. A pergunta que veio para mim é: o que eu tenho feito com a minha vida? Se a primeira pergunta, o que é a vossa vida? E esse texto me faz refletir sobre o que é a minha vida, essa brevidade da vida, essa coisa tão passageira, tão efêmera, e nós nos agarramos tanto a ela. E se eu pergunto, se Deus realmente quer tudo que eu tenho corrido atrás, se Deus realmente quer e aprova todos os meus sonhos e planos, eu preciso fazer essa pergunta: o que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com ela? Se esse dom, esse presente de Deus, o ar que nós respiramos todas as manhãs, você acorda e tem o privilégio de estar vivo, você acorda e tem o privilégio de respirar, Deus é o dono da vida, Ele te deu essa vida, e a pergunta é: o que você tem feito com ela? Porque aqui ela é passageira, aqui é breve. E aí quando nós olhamos a humanidade, nós estamos correndo atrás do dinheiro, nós estamos correndo atrás de conquistas pessoais, nós estamos correndo atrás de títulos para colocar no nosso currículo, nós estamos correndo atrás de tantas coisas que passam. Eu não estou dizendo que são coisas ruins, gente. Não estou dizendo que a gente não precisa estudar, não estou dizendo que a gente não precisa ter uma estabilidade financeira, não estou dizendo que a gente precisa, eu quero cuidar bem da minha família, dos meus filhos, mas eu estou dizendo o que nós temos feito com a nossa vida. Porque daí a gente vê tanta gente, aí eu vou abrir o coração como pastor, às vezes a gente conversa com alguém e fala assim: pastor, você vê um talento. Vou falar aqui, vou falar do louvor porque eles estão tudo lá embaixo, então tá bom, tem um louvor aqui, não tem ninguém que está do louvor aqui, Guto, depois você não conta para o pastor Tiago não. Aí você fala assim: o pessoal está lá, você vê um talento, você vê que a pessoa está, fala assim: mas rapaz, por que você não toca para o Senhor Jesus, por que você não vem ajudar a gente precisa tanto, agora tem 2 cultos. Pastor, estou chateado, estou magoado, porque um dia fizeram isso comigo. Não, mas você já conversou com a pessoa? Não, mas quando foi isso? Faz uns 6 anos. Às vezes tem gente que fala assim: não, estou chateado porque aconteceu isso na igreja, mas quando foi? Não, foi na época do pastor Nasser. Eu estou magoado porque aconteceu isso quando? Não, foi na época do pastor Copesca. Gente, a gente está travado na nossa vida com tantas mágoas, com tantas decepções, com as frustrações. Eu não estou dizendo que essas dores não sejam legítimas, eu não estou dizendo que você de repente não foi até mesmo injustiçado, não foi esquecido, não foi deixado de lado. Gente, mas a nossa vida é breve, a nossa vida é passageira, e a gente fica perdendo tempo com mágoas, com rancores, com decepções. Cura isso. Eu não estou dizendo para você jogar para debaixo do tapete, não. O meu convite para você é pensar o que você tem feito com a tua vida. Cura isso, restaura isso, pede perdão, libera perdão. Deus tem algo para a nossa vida, eu creio nisso. A vida é para ser leve, mesmo diante das tragédias que pegam, mesmo diante de uma situação tão difícil, mesmo diante de uma perda muito grande, Deus tem algo para nós. Se você está vivo, se você está hoje me ouvindo, Deus tem algo para você. E eu queria que você parasse para essas 3 perguntas aí, parasse para refletir nessas 3 perguntas. O que é a vossa vida? Será que Deus quer
aquilo que você tem planejado, sonhado, e o que você tem feito com a sua vida. Coloque tudo diante do Senhor. Coloque tudo diante do Senhor, com o coração aberto e disposto para ouvir realmente a resposta que Ele tem para te dar. Feche os teus olhos. O desafio que eu tenho para te fazer é que, se durante essa breve devocional, essa breve reflexão, se diante desse estudo veio alguma coisa na sua mente, é porque o Espírito Santo está falando com você, para você resolver. Se algum pensamento veio na sua mente sobre alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, alguma situação que talvez você não tenha acertado, alguma situação que te prende, alguém que você perdeu o relacionamento, eu não sei, mas a palavra que eu tenho para te trazer: a vida é breve. Não deixa isso te travar, não deixa isso te paralisar. A vida é breve demais. Perdoe hoje, ame hoje, peça perdão hoje, sirva hoje. A vida é um sopro, o amanhã pertence ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é tão viva e tão atual como o jornal de amanhã. Obrigado porque o Senhor nos desafia através dela, o Senhor nos ensina, e o Senhor faz-nos refletir sobre a nossa vida. E que esses desafios, e esses questionamentos, e essa reflexão possa redundar em atitude prática que tragam honra e glória ao Teu santo nome. Que a Tua igreja, Pai, possa entregar a vida que nós temos ao Senhor Jesus, e que o Senhor viva através de nós. Que todas as manhãs, ao acordarmos, que a gente possa perguntar ao Senhor: Pai, esses são os nossos planos, mas se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Pai, que a Tua vontade seja soberana sobre a nossa vida. É isso que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus. E, queridos, recebam a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a voz do Espírito Santo, que nos faz discernir entre o bem e o mal, que nos traga a clareza da Sua soberana vontade, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus.